Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 271, com meu amigo MacGyver Salles. Estamos na reta final da temporada do Plataforma e esse mês eu estou trazendo pessoas muito incríveis, como eu trago todos os meses. E o MacGyver é um cara que eu conheço há pouco tempo. Conheci o MacGyver depois do Rafael Fernandes, que já veio aqui também no podcast. Ele é amigo dele e eu virei um grande brother desse cara que trabalha comigo, né? A gente trabalha junto na mesma empresa. Chega de delongas, né? MacGyver, se apresente, mano. O MacGyver tem um nome curioso, né? Só que eu falo o nome do MacGyver com naturalidade porque eu não peguei a época do MacGyver na TV. Então, pra mim, não tem muito, né? Não tem muito efeito. Agora, se o nome dele fosse Teletubbies, né? fosse um nome assim, mas fosse Goku, aí eu ficaria mais chocado. Mas como o nome dele é MacGyver, não tem muita estranheza pra mim não, mas, mano, se apresente, fale quem você é e obrigado por estar aqui, velho. Boa, mano, primeiro quero agradecer pelo convite, sou muito fã, tanto do podcast quanto da pessoa, Jonathan, mas eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é MacGyver Salles, tenho 35 anos, sou casado com a Natália Soares, ainda não tenho filho, mas é o meu maior sonho, a gente vai falar sobre isso durante o podcast. Sou de São Paulo, capital, Jandira. E é isso, mano. Acho que no decorrer do podcast a gente vai falando mais aí sobre a minha pessoa. E sobre o nome, foi anos 90, né? Tinha uma série que era MacGyver, Profissão Perigo. Mas o nome não foi nem porque meu pai era fã ou minha mãe era fã. Foi porque meu pai fez uma aposta no bar. Pode crer. E se ele colocasse meu nome de MacGyver, ele ia ganhar um fardo lá de cerveja, engradado de cerveja. E ele colocou, mano. E ele ganhou o engradado de cerveja lá. Por isso que hoje eu não bebo. Por causa desse trauma aí. Caramba, mano, curioso. Mas é isso, curioso, mano. E, pra começar, mano, eu quero primeiro falar que o privilégio que eu tive esse ano, eu falo de já podiam trabalhando, assim, com tom de brincadeira, mas é sério. Um dos maiores presentes que eu tive esse ano foi conhecer o Jonathan. É um cara incrível, eu sou fã dele, já falei isso pra ele, que a idade dele não condiz com a vivência dele. É um cara incrível, Joe. Sou fãzão seu, torço demais por você e é um privilégio, mano, trabalhar com você. Assim, mano, eu quero muito que você venha pra São Paulo pra gente sentar numa mesa e conversar, mano, sobre vários assuntos, cara. Você tem que vir pra cá e ir pro Acre e sentar numa mesa e a gente conversar. Então. Falar coisa boa, dar risada, chorar e tudo mais. Mano, da hora, velho. Como eu te falei, né, mano, o Plataforma, ele é um programa de bate-papo, né? Eu gosto de usar esse termo, porque não é entrevista, de fato, não é uma nomenclatura, né? É de fato o que o programa é. Também não é pra sofisticalizar o programa, não, porque eu acho que quem faz entrevista é um bagulho muito difícil. E eu não sei fazer, não sei entrevistar. Eu sei conversar, né? A Plataforma, ele tem a proposta de ouvir histórias, mano. Eu criei esse programa pra ouvir histórias, na verdade, lá em 2018. E eu queria ouvir um pouco da tua, né, mano? Onde nasceu, infância, adolescência. Muita das coisas que você vai falar aqui eu já ouvi em off, mas pra audiência, né, pra galera que não ouviu, conhecer um pouquinho o MacGyver, e até pra quem conhece somente uma parte do MacGyver, né, porque a gente é um pouco assim, as pessoas têm fragmentos de nós, né, não tem aquilo que nós somos na totalidade, e na medida que eu for contando, se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar e tal, te interrompe e a gente aprofunda, pode ser? Boa, Ju, boa. Mano, eu sou de São Paulo, Jandira, nasci aqui, cresci aqui. Tem um rap que fala isso, né? Nasci aqui, cresci aqui. Quando eu era menorzinho, a gente sempre mudava muito, né? Tinha casa de aluguel, mudava muito de casas, mas eu não lembro muito dessa parte da minha infância de mudar, então desde que eu tenho por gente, eu moro aqui na casa dos meus pais. Hoje eu tenho os pais separados, moro em cima da casa do meu pai, né? Sou casado com a Natália, a gente construiu uma casinha aqui em cima e a gente mora aqui. Então, eu nunca fui morar em outro lugar, sempre morei em Jandira. Então, minha vida inteira foi aqui. Tive boa parte da minha vida com os meus pais. Tenho 2 irmãos, por parte de pai e mãe, que é a Ana, a Carolina e o Magno. Por parte de mãe, eu tenho mais 2, que são o Naldo e o Paulo Henrique. A gente não tem muito contato, assim, diariamente. Um tempo pra cá, uns anos pra cá, a gente teve um contato. Eles moram em Diadema, não é tão próximo aqui de onde eu moro, mas é em São Paulo também. E a gente teve um contato. Eles têm filhos e teve aniversário lá, ele convidou a gente, então fomos muito bem recebidos por eles. Então a gente tem pouco contato, mas quando a gente conversa, tipo, eles sempre tratam a gente muito bem, a gente é bem recebido lá. Então, essa é a minha parte da família. Então, sempre morei aqui. A grande parte da minha vida tive os pais juntos, né? Mas aí, devido aos assuntos do
casamento, né, que não dava certo, e por conta muito da questão do meu pai, questão alcoólica, mano, isso acabou com o casamento, né, mano, tipo, minha mãe, hoje, mais velhos, consigo entender que minha mãe aguentou muita coisa. Quando separaram, eu não tive noção, né, sempre botei cumprir algo da minha mãe, culpa do meu pai, então hoje eu vejo o tanto que ela lutou pra ter a família unida ali, e a decisão que ela tomou, né, então eu não tive a opção de com quem morar, não tive essa opção, tive que ficar com meu pai, porque da forma que aconteceu, então todos os filhos ficaram com meu pai. Aí depois de um tempo, minha irmã era pequenininha ainda, então ela foi com a minha mãe, com um tempo com a minha mãe, morou com a minha mãe, hoje ela tem 20 anos, mora sozinha, né, com o marido dela e tal, mas ela foi a única que conseguiu morar com a minha mãe, então eu e meu irmão ficamos com meu pai aqui, e é isso, mano, minha infância foi boa, Joe, eu não passei muito veneno, assim, na infância, não, sabe, tipo, memórias, assim, que eu falo, pô, acho que, assim, são mais memórias boas, assim, da infância. A única memória ruim que eu tenho, assim, é a questão de separação dos meus pais, né, mano, e puxando pelo lado do meu pai, ele como marido, ele não foi um bom exemplo, mas como pai, ele foi um excelente exemplo pra mim, mano, até hoje ele é um excelente exemplo, né, mano, então, como marido, eu não quero puxar nenhum ponto do meu pai, que eu não lembro de boas memórias, mas como um pai, ele sempre teve bons exemplos, mano, tipo, sempre priorizou o cuidado dos filhos, então, agora minha mãe foi sempre uma guerreira, mano, por minha mãe eu tiro o chapéu, mano, hoje eu tenho contato com ela por WhatsApp, né, ligação, porque ela mora em Osasco, não é tão próximo, a Natália até puxou minha orelha, que eu tenho que visitar mais minha mãe, não é tão longe, sabe, pra colocar esse empecilho. Até hoje ela trabalha demais, mano. Trabalha segunda a segunda, trabalha na prefeitura e fim de semana ela trabalha num buffet, mano. A vida da minha mãe sempre acho que isso ocupa bastante a mente dela. Eu acho que ela não consegue ficar parada, sabe? Então eu trato com a minha mãe hoje bem, converso com a minha mãe bem, já tivemos alguns pontos assim de não estar conversando, de não se falar, mas hoje, graças a Deus, tipo, com minha mãe, com a minha irmã. Com o meu irmão eu tento, ele é um cara bem difícil, mano. Mano, ele é um cara nota 1000, mano. Um cara nota 1000. Quem é amigo dele do Magno sabe que ele é um cara incrível, mas eu não tenho muito contato com ele, mano. Espero o podcast tá aqui falando que eu sou hoje o melhor amigo dele e no próximo podcast, mas eu tô aprendendo sobre isso, mano. Mas essa é a minha família, né? Que a gente costuma falar que a família a gente não escolhe, mano, então a gente tem que aprender a amar e a perdoar eu também não sou o melhor irmão, mas também tô crescendo, evoluindo com o tempo, né? Hoje eu tenho um excelente relacionamento com a minha irmã, mano, é uma menina muito guerreira, trabalha, estuda, tem o trabalho dela designer, mas também nos fins de semana ela tem trabalho de tirar foto de casamentos, de aniversários, então ela é bem guerreira, mano, ela puxou muito minha mãe. Cara, minha irmã é minha mãe inteirinha, então eu tenho um ótimo relacionamento, então tento no máximo, quando eu consigo ligar pra ela, falar com ela, cuidar dela, que ela não tem muitos amigos, sabe, então eu tento ocupar um pouquinho ali, encher o saco dela, quando eu consigo, assim, hoje a gente é bem próximo, graças a Deus, então é isso, mano, acho que eu falei um pouquinho aí da minha infância aqui, tem muitos pontos ainda, mas a gente vai falando aí a fundo. Da hora, mano, da hora. Você falou já de algumas coisas lá que você falou agora, eu já sabia, né, por ser seu amigo, e essa é uma das coisas também que eu tive que trabalhar na minha mente, eu tive que trabalhar também, assim, eu sempre tive a família pequena, né, mano, a minha família sempre foi pequena, assim, tipo, família que eu falo a frase que eu mais defino família é quem tá perto. Família é quem tá perto. Família não é tipo sanguíneo. É relação de pai, mãe. Isso não é família. Pra mim, a melhor definição de família é quem tá perto. Ah, Jonathan, tu quer dizer então pra mim que é uma pessoa que mora numa república e tem um monte de amigos da faculdade e aquilo ali é a família dela? Sim, aquilo ali é a família dela. É quem tá perto, é quem vai acudir no momento de desespero, é quem vai sorrir no momento de alegria. É isso. Hoje minha família é quem? É meu tio, moro com ele, minha namorada, que eu passo final de semana com ela, e minha mãe e minha irmã, que são as pessoas que estão mais próximas de mim. São as pessoas que quando vai dar merda comigo, essas pessoas vão estar mais próximas, vão saber primeiro. E se acontecer alguma coisa de extraordinário comigo, feliz, de boa, são elas que vão saber primeiro também. E minha família já mudou muito, né? Já foi minha mãe e meu padrasto, já foi minha mãe e meu irmão, já foi minha avó, meus primos, já foi minha avó, meus tios, já foi eu sozinho, né? E esse negócio que você falou, de relações, e quando você falou mãe, eu enxerguei muito minha avó, porque minha avó também é assim, mano. Minha avó já tem quase 60 anos, e ela também não consegue ficar assim, parada, sabe? Sem ter o que fazer, viciada em trabalho, assim. E aí eu fico pensando, eu sei que isso é muito prejudicial, eu sei que isso não é saudável tanto para a saúde como para a cabeça também,
Acho que ninguém consegue ficar saudável, assim, com esse excesso de coisa pra fazer. E é meio que um ciclo, né, que a gente vê se repetindo, porque as crianças de hoje em dia, que são viciados em dopamina também, em vídeo curto, já estão com isso na cabeça de ter que, sabe? E aí esse discurso da galera também, de que você tem que fazer uma faculdade, tem que ganhar seus milhões com quantos anos, vai fazendo as pessoas se compararem, mano, assim, eu fico pensando pra que rumo a sociedade tá indo, né, velho? Tipo, pra que rumo a gente tá indo? Porque não parece que a gente tá aprendendo com os erros. Parece que a gente tá olhando pros erros do passado e tá achando legal, tá ligado? Tá achando, é isso, galera, tem que fazer isso mesmo. E isso, mano, de certa forma acaba muito com as relações, enfim. Eu não sei porque que eu cheguei nesse assunto, mas eu só queria pontuar o lance da família. Mano, você falou um ponto sobre família que foi algo que sempre bateu na minha cabeça, mano. E é difícil ouvir alguém falar isso. Família é pai, mãe e irmão, quem tá em casa. Eu aprendi isso, mano, a vida inteira, cara. Que família é quem mora dentro de casa, mano. É raro eu falar pra você de um Natal com um de tio, vó. Mano, cara, se eu falar eu vou estar mentindo. Então, Natal, Ano Novo, a maioria, mano, foi sempre eu, meu pai e meus irmãos, mano, em casa, sabe? Então, eu ficava espantado, mano, quando eu ia na casa de alguns amigos, assim, de escola, de serviço, assim. Mais tempo de escola, que eu via tio, vô na casa, sabe? Uma festa, assim, todo... Mano, eu tava espantado. Então, pra mim, eu já falei isso pra algumas pessoas que é próximo de mim, que pra mim, família sempre foi quem tá mesmo debaixo do mesmo teto ali, mano. Então, até da hora você ter comentar isso, que eu sempre tive esse pensamento, mano. E eu nunca tive essas paradas de família, assim. Claro, eu tenho tio, tia que eu considero muito, primo, considero muito, que fez parte da minha infância, né? Que mora aqui em frente de casa, cara. Eu moro aqui na minha casa. E se eu falar pra você que nesse ano aqui eu entrei uma vez na casa dela, foi uma vez só, esse ano, ela mora aqui na minha casa. Eu entrei lá porque ela me chamou, que meu primo virou pai, e ela falou, o seu primo tá lá, e ele veio trazer o filho dele aí, que você quer que você vai lá ver o filho dele. Então fui lá. Se não fosse isso, eu não ia lá dentro da casa da minha tia. Então a gente sempre teve essa cultura, né, dentro de casa, de que a família e hoje a minha família é a minha esposa, né? A gente não tem na minha cabeça, minha família é minha esposa. Claro que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, respeitar o máximo que eu posso, né? Que é bíblico, né? Mas hoje minha família, assim, eu não posso tirar da boca da Natália pra dar pro meu pai. Então é uma luta ainda, sabe? É uma luta, às vezes no casamento cai esse assunto, sabe? Tipo, mano, você tá priorizando mais teu pai do que a gente aqui. Então, tem que ir me policiando, senão eu acabo mesmo fazendo isso. Mas a minha família hoje é minha esposa. Então, prioridade máxima na minha vida hoje é minha esposa. É bacana que você comentou que eu penso da mesma forma, mano. E é um bagulho que, tipo assim, como eu falei, né? Eu até troco essa ideia com minha namorada, porque às vezes a gente se prende muito nesse discurso, mano, de família. Assim, tem que ter cuidado também quando vai falar sobre esse assunto, pra não dar impressão, não dar a entender de que eu tô menosprezando a família. Não é isso, eu acho. Muito pelo contrário, cara. Tipo, de 2022 pra cá, a minha família, e aí família, né? Minha avó, minha mãe, meus irmãos foram bases, meus tios, meus primos, foram bases elementares, assim, até pra eu entender quem eu sou, sabe? Tipo, até pra eu me entender como, eu pertenço a um lugar, eu tenho uma história, né? Eu tenho e a minha história sempre foi meio que costurada nesse sentido, mano. Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 2 anos de idade, então sempre foi muito nebulosa, assim, a minha construção de vida, assim, sabe? Tanto que eu tenho muito mais contato, muito mais lembranças da família do meu padrasto, da própria família do meu pai, né? O meu tio que eu moro hoje é irmão do meu pai. Então a minha família do meu pai sempre foi algo muito distante, assim, sabe? Ele nunca também fez questão de ter essa proximidade, pá, nem comigo, quanto mais em fazer essa relação com a família dele. Mas o que eu acho que pega, mano, é esse senso de a gente achar que a gente tem uma dívida com essas pessoas, entendeu? Isso é o lance que você falou, né? Que a sua família hoje é você e sua esposa e tá certo, mano. E se é bíblico que tem que honrar pai e mãe, é bíblico também a parte que diz que você, quando se sai da casa da sua família e se junta com a pessoa, você constrói uma nova família. Então, uma coisa não anula a outra, né? São responsabilidades que a gente assume. E, assim, é importante também a gente rever essas coisas para não repetir os erros do passado, né, mano? Sobre identidade, sobre família, sobre construção, sobre o que foi importante eu aprender até aqui, mas aqui chega, aqui encerra o ciclo com você aqui já é outra coisa. E uma coisa que você falou que eu achei legal sobre irmãos, né? Eu tô vivendo isso também com a minha irmã, mano. Com a minha irmã par de pai, né? A Isabelle. Ela é minha primeira irmã, né? Assim, quando ela nasceu, eu tinha o quê? Eu tinha 6 anos, eu acho. 5, 6 ou 7 anos, não lembro. E ela vai ser mãe agora, né? Meu primeiro sobrinho e tal. E a gente tá marcando porque ela mora numa área afastada daqui. Ela mora na zona rural, né? Então pra ir pra lá não é muito fácil. Então a gente tava até
tá até se organizando pra eu ir pra lá, passar o final de semana lá, jogar bola e tal, resenhar lá com ela, porque foi uma relação que não teve construção, tá ligado? E é por isso que eu falo que família é quem tá perto, mano. Porque, tipo assim, as pessoas jogam, pronto, essa é tua irmã. Tu se vê obrigado a ter uma relação com a pessoa que tu nem pediu pra ter, tá ligado? Que tu nem, tipo, cara, é minha irmã porque fizeram ela, mas como é que eu vou ter uma relação com essa pessoa? A gente não conversa, a gente não tem um vínculo, a gente não tem um... E nesses momentos, né, voltando pro contexto bíblico, a própria Bíblia fala que existem amigos que são mais próximos do que irmãos sanguíneos, tá ligado? Eu tive amigos que, porra, são fundamentais na minha vida até hoje, né? O Ítalo, o William, o Giovanni, outro William, que eu tenho 2 amigos que se chamam William, então às vezes pra falar o nome de um tem que separar o nome do outro. E essas pessoas são fundamentais na minha vida, mano, e eles estavam comigo em momentos ímpares que minha família não tava. Minha mãe não tava perto, minha avó não tava perto, e eram eles que estavam perto, mano. Então não tem como não considerar esses caras parte da minha família também, tá ligado? Sim, mano, sim, faz sentido. Você falou sobre essa parada da família do nada, assim, você, ter... Ah, é seu irmão, é seu tio, sei lá. Mano, e eu lembrei do episódio aqui, cara, eu sou meio ruim de memória, mano, mas tem coisas que eu passei na infância, assim, na vida, assim, que, mano, que eu lembro como se fosse ontem, cara. Você falou essa questão da parentela, eu lembro a primeira vez que eu conheci meu irmão por parte de mãe, que mora em Diadema, que é o Marcos Henrique. Cara, se eu não me engano, ele ia fazer 18 anos. Eu era molecão, mano. Eu era molecão de tudo, assim. Nem tava entendendo nada que tava acontecendo. Eu lembro que ele entrou em contato, falar com a minha mãe. Aí minha mãe foi em Diadema pra conversar com ele, porque minha mãe separou do pai dos meninos lá, eles eram bem pequenininhos também. E a gente foi no McDonald's, mano, e sentamos assim numa mesa assim, tá? Ela falou, eu sou sua mãe, tá? E foi conversando, aí eu lembro que ele falou, eu só lembro dessa frase, ele falando, como é que eu vou colocar na minha cabeça que você é minha mãe se eu te conheci há poucos minutos? Cara, eu lembro disso como se fosse, mano, ontem. Pesado. E, cara, eu não lembro nem da resposta da minha mãe. Eu lembro que a gente ficou lá um fim de semana, minha mãe veio embora no mesmo dia, eu e meu irmão ficamos lá o fim de semana, dormimos na casa dos meninos, do pai deles lá, mano, trataram a gente assim, mano, top. Era pra ficar um fim de semana, a gente acabou ficando mais dias depois, então eu lembro que a gente teve esse contato, depois mais velho, como eu comentei no começo aqui, a gente foi lá visitar a filha dele, hoje mais velho, então a gente até lembrou desse dia, que a gente foi no fliperama, foi no mercado lá, foi doideira, mano, que foi uns fim de semana, dias assim, curtos, mas que eu lembro muitas coisas, mano, a gente foi no fliperama, jogamos videogame, jogamos bola na rua, a gente foi no mercado, o Marcos Henrique era uma vendinha, cara, pequenininha. Aí ele falava bem assim, toda vez que eu vinha aqui comprar uma bolacha, eu levo um... Cara, não era nem tangue, era uns kisuke bem pequenininho. Ele falava bem assim, eu levo kisuke de graça. Eu falei, de graça? Aí ele falou, ele pegava e colocava o kisuke no bolso e só pagava a bolacha. E a gente dava risada, mano, a gente dava risada, cara. Então, são memórias curtas, assim, na minha infância que eu levo, então, esse ponto que ele comentou da minha mãe, né, como é que eu vou chamar você de mãe se eu te conheci há poucos minutos. É algo que me marcou muito. Infelizmente eles não têm um bom contato com a minha mãe, não se falam, mas a gente conseguiu ali ter um vínculo assim de irmãos com ele, por mais que seja diário, assim, a gente tem uma consideração, sempre que eu lembro deles, eu em oração, eu peço pra Deus abençoar, né? E o outro que é o Naldo, a gente não teve, cara, é fechadaço, mano, então a gente não teve nem muito contato assim com ele, eu lembro desde a primeira vez que a gente foi lá, ele não falava quase nada, cara, era tipo assim, bom dia, tal, tudo bem, e até hoje assim, às vezes que a gente vai lá, ele é bem fechado, cara, eu até entendo os motivos e tal, mas nunca tratou a gente mal também, né, tratou a gente mal, mas faz muito sentido. Isso que você comentou também sobre amigos mais chegados que o irmão, isso todo mundo já viveu isso, todo mundo vive isso, né. Pode crer. Tem amigos que eu tenho um amigo assim específico, cara, que a gente não conversa muito porque ele é pai, então ele já tem a vida dele, mas quando a gente se encontra, cara, mano, é como se fosse tivesse todo dia. Que é o Luan, parada, então é outra parada, mano. A gente estudou junto e eu tava trabalhando numa empresa em Jandira, ou não tava trabalhando, eu não lembro ao certo. Aí eu não tava trabalhando. Aí ele falava pros caras, mano, tipo, eu sempre fui da resenha. Você tá ligado que a gente no trampo é da resenha, então a gente gosta da risada. Aí na escola eu sempre fui da resenha, cara. E ele falava pros caras, mano, eu tenho que me aproximar desse moleque, esse moleque é da hora e tal. Ele falou, mano, já sei um jeito de falar com o MacGyver, mano, eu vou arrumar um trampo pra ir lá onde eu trabalho. Aí ele falou, MacGyver, você tá trabalhando? Eu falei, mano, não tô trabalhando. Aí ele falou, mano, lá onde eu trabalho, tá precisando de um ajudante. Você não quer trabalhar lá, não? Eu falei, não, demorou, mano, vamos lá. Eu falei, mas o que faz lá, mano? Ele falou, não, lá você vai aprender, cara, é sobre carro. Ele não quis falar, tá ligado? Eu falei, o que será? Eu falei, mas é sobre carro, né, molecão? Todo moleque gosta de carro. Eu falei, demorou, vamos lá. Aí eu fui, a Nata Peçaria que fazia banco de couro, revestimento de carro, banco de couro. Então, aí a gente começou a trabalhar junto, cara, e era assim, mano, a gente trabalhava o dia inteiro junto e escola junto, cara. Era o dia inteiro, mano, era o dia
inteiro junto. Então, esse cara viveu muitas paradas assim, tipo assim, né, da minha vida, assim, igual você falou, mano, sorriu junto e chorou junto, mano. Então, é um irmãozão que eu tenho, assim, cara, que eu sinto falta, assim, no dia a dia, mas a gente cresce e tem as suas responsabilidades. Hoje ele mora longe, né, então, mas é um cara que eu tenho uma consideração gigante, mano. E, cara, e falar pra você, Diogo, foi o primeiro cara que eu tive contato, assim, que eu falei, mano, esse é um tipo, quando a gente saía do serviço, todo dia, cara, a gente saía do serviço, pegava o trem e descia, o trem parava pertinho da casa dele, a gente parava na casa dele, tomava um café da tarde e eu vinha pra casa, tomava um banho e voltava pra escola. E todo dia tinha um café da tarde lá, era ele, a mãe dele, o pai dele e a irmã dele. Aí eu falei, cara, esse é o padrão de família que eu quero, mano. Podia ser o dia que fosse, mano, assim, feliz, triste na família dele. Eles tinham tempo de mesa, sabe? De unidade deles ali. Então, foi, até hoje eu falo pra ele, falei, cara, se tem uma família que eu vejo como padrão, mano, é a família dos seus pais, mano. Então, eu ficava abismado porque eu tive uma infância dentro de casa. O normal era discussão, mano. Discussão. Meu pai chegando bêbado, gritando, e minha mãe gritando de lá. Eu lembro da minha vida assim, que a gente ficava, eu e meu irmão ficava atrás da porta, segurando a porta assim, que meu pai chegava transtornado, alcoólatra. Então a gente ficava atrás da porta, segurando a porta, eu, meu irmão e minha mãe. Meu pai tentando abrir, sabe? Pra brigar com a minha mãe. Lembro de cena assim, com ele com faca na mão, mano. Só o braço, a mão com faca assim, ó, e a gente segurando a porta. Ele chegando da rua transtornado, minha mãe falando pra gente se esconder debaixo de cama. Então, eu tinha essas lembranças assim, né, de família. Eu nunca, era raro os momentos de tá todo mundo junto. Então, quando eu vi aquilo, eu já tinha uns 18 anos, 19 anos. E eu me espantei quando eu vi, eu falei, caraca, mano, isso que é uma família, um padrão de família, cara. Então, eu falo pra ele até hoje que, tipo, um padrão de família sempre foi a que eu vi na casa dele, mano. Foi gritante a diferença, né? Tipo, o que eu vivia em casa. Sim. Quando eu tinha 18 anos, meus pais já estavam separados. E quando eu vi, eu falei, cara, esse é o projeto de Deus, que é uma família, é isso aqui, cara. E é um amigo, assim, que eu tenho que mano, é mais chegado que o irmão. Aí esse aí é um irmãozão, mano. Falando em Deus, mano, como é que foi a tua conversão, né? Qual foi o momento que você se entregou para Cristo? Ou Cristo te pegou? Cara, minha mãe sempre foi da igreja, então eu, desde um molecão, eu ia pra igreja, cara, desde pequenininho assim, sabe? Obrigado mesmo. Mas também nunca vi problema em ir pra igreja. Nunca chegou um tempo na minha vida que eu falei, eu não quero ir pra igreja, minha mãe me levava, vai, puxado. Não, minha mãe ia pra igreja e ela falava, então, vocês têm que vir comigo. E eu e meu irmão. Então, pra mim, a igreja sempre foi um ambiente muito bom, mano, de muitos amigos, cara. Sempre fiz muitos amigos, mano. E a igreja, ela ocupou um espaço, assim, mano, muito bom na minha vida, mano. Eu creio que a igreja me tirou. E eu falo igreja assim, comunidade, sabe? Galera, mesmo, amigos da igreja, assim. Tanto ministérios dentro da igreja, que a igreja que eu frequentava aqui quando eu era um molecão, novo, era aqui em Jandira mesmo, Leão de Judá. Ela tem até hoje. Hoje, mano, o público é bem de senhorzinho, é um público bem menor, sabe? Antes elas tinham um galpão, mano, era muita gente, cara, era muita gente. Então, tinha muitos ministérios, tinha ministério de teatro, ministério infantil, ministério de dança, que era de break. Os meninos faziam mais o ministério do break ali, do hip hop, e as meninas tinham o do balé lá, e tem até hoje esses ministérios. Esses ministérios da igreja ocupam uma parte da minha vida, assim, que me tirou de muita coisa do mundo, sabe? Então, a minha infância, minha adolescência foi dentro da igreja, cara. Então, quando eu conhecia Cristo de fato, eu ia pra igreja com a minha mãe desde molequinho, então eu ia por rotina, sabe? Quando a gente fala da questão de ir por ir, mano, é uma tarefa que eu tenho que ir no domingo. Quando eu conheci Cristo, cara, eu já foi bem, mano, assim, quando eu tive um encontro, assim, falo, caraca, esse é o evangelho, mano. Já era bem velho, já tinha uns 20 anos por aí, mano. Então, eu passei muito tempo na minha igreja indo, como se fosse um compromisso ali, como se fosse um trabalho, uma escola, eu ia pra igreja. Então, fiz muitos amigos, pô, eu sou grato demais pela igreja que eu frequentei aqui, Leão de Judá, né, mano, que tinha, como eu te falei, os ministérios dentro da igreja me ajudou muito, cara, me ajudou muito, tive muitos amigos, mas eu fui conhecer, assim, Cristo de fato, assim, de ter profundidade com Deus, eu já nem estava mais nessa igreja, e nem foi culpa da igreja, tá? Foi eu mesmo que não ia mais por conta dos compromissos do que questão de vida com Deus. Aí eu mudei de igreja por um motivo, cara, um motivo até bobo, mano, eu até vai acabar entrando em outro assunto, mas você vai entender. Eu conheci a Natália na época era Facebook, foi engraçado, mano, a forma que eu conheci a Natália. Conheci uma amiga dela, a gente ficou uns 2 vezes, 3 vezes, eu não lembro quantas vezes ao certo. E eu tinha uma amiga que hoje é minha líder na igreja de célula, que é a Elaine, e ela estudava comigo. Mano, ela sempre foi muito assim, questão de igreja, ela sempre foi muito obediente à palavra de Deus, cara. E a gente sempre conversava de vários assuntos, né? Aí eu comentei com ela, falei, ô Nani, eu tô conhecendo a menina, eu tô ficando com a menina e tal. Ela falou, ficando? Eu falei, ficando. Ela falou, pô, não pode, Magar, você não pode ficar, mano, você é o cara da igreja, mano. Tipo, eu ia pra igreja, mas não vivia as paradas, tá ligado? Mano, ficando, não faz sentido. Eu falei, pô, é verdade, cara. Eu falei, mano, esse relacionamento também não tem nada a ver com Deus, mano. Tipo, conheci a menina de qualquer jeito aí e tal. Falei, quer saber? Vou terminar com essa mina hoje. Aí
a menina mandou mensagem, mano. Falou, eu queria falar com você. E era no dia que a menina ia me pedir namoro, o dia que eu terminei com a menina. Então essa Ela ia menina te era. pedir namoro? A menina no dia ela ia me pedir namoro, a gente foi no centro de Ok. Jandira. E nesse dia eu terminei com ela. Aí ela era muito amiga da Natália. E a gente terminou, e aí de boa, conheci a Natália através dela, a gente foi conversando. A Natália tinha outro relacionamento mais sério, né? A Natália namorava com um cara lá. E eu fui conhecendo a Natália, tendo contato com a Natália. Primeiro o assunto foi a minha ex, mas aí do nada a gente começou a conversar sobre outros assuntos e ela não tava num momento bom com o namorado dela, e a gente sempre conversava, né, mano? Eu gostei muito dessa mina, mano. Eu não tem como, cara. Eu tenho que namorar essa menina, mas eu não podia falar nada porque ela tava namorando, né? Tipo, não ia fazer sentido nenhum. E ela terminou com o cara, mano. E eu tinha um contato com a mãe da Natália, e às vezes a mãe da Natália falava, ó, o menino lá brigou com a Natália e tal. A Natália não sabia, hoje em dia ela sabe, né, que a mãe dela fala, né, tipo, e eu usava esses dias ruins como estratégia, né, pra ligar pra ela, pra falar com ela, e a gente foi se conhecendo. Eu lembro que eu fiquei, mano, uns 8 meses, mano, nesse processo de conversar com a Natália, e eu já orava, né, pra namorar com ela, pra ter um relacionamento com ela, sério, sabe, algo assim, não de momento. Então eu já orava, acho que foi a primeira... Foi a primeira menina assim que eu orei pra Deus pedindo, porque eu tinha muito medo de ter um relacionamento igual os meus pais teve, sabe? Então foi uma área que eu não queria errar, mano. Era uma área, mano, na minha cabeça eu podia errar em qualquer área. Trabalho, de estudo, eu quis trabalhar em tal área, errei. Arruma outro trampo. Vou estudar tal área, fiz uma faculdade. Não gostei dessa faculdade, escolho outra. Mas nessa área específica eu não queria errar, mano. Então eu tinha muito medo, até por conta que a Elaine na escola falou, meu, tá errado isso aí. Eu já fiquei meio pé atrás, falei, mano, já tô plantando errado, eu vou colher coisa errada, mano. Então vou terminar aqui. Então era uma área que eu tinha muito medo de errar, cara. Então eu orei muito pra saber se a Natália era de fato de Deus na minha vida, e a gente se conheceu. E o que aconteceu aí que vai chegar ao ponto de onde eu conheci Jesus assim de fato, né, mano? Aí a Natália começou a ir na igreja onde eu ia, na Leão Judá, aqui em Jandira. E tinha umas meninas lá que uma menina específica gostava de mim. Essa menina andava com outras meninas na igreja, começou a tratar a Natália mal. Tipo, a Natália ia na igreja, as meninas iam no banheiro, falavam mal da Natália. Então ficou um ambiente chatão eu queria a Natália, ela conhecia a igreja, mas ela não frequentava. Então eu queria ela do meu lado frequentando a igreja junto comigo. Eu falei, pô, se eu não consigo fazer isso com ela nessa igreja, pô, vou ter que procurar outra. Cara, e foi uma loucura, porque nesse tempo eu fiquei longe de igreja, mano. Acho que eu fiquei 1 ano ou até mais, cara, sem frequentar igreja nenhuma. E como eu era uma pessoa que não tinha profundidade com Deus, o que me ligava com Deus era uma igreja. Quando eu fiquei sem igreja, eu fiquei sem... Tipo assim, mano, sem contato com Deus, sem orar, sem ler Bíblia, sem nada, mano. Porque o contato que eu tinha com igreja com Deus era a igreja. Deus era a igreja. Tinha um amigo meu da igreja que era da Leão Judá, ele tinha começado em outra igreja, na Igreja da Paz em Barueri. Aí ele falou, Margarve, mano, você tá aí sem igreja, mano, tem a igreja aqui que eu tô indo, quer fazer uma visita, não? Aí eu fui nessa igreja, fiz uma visita, gostei. E lá tinha uma parada que é célula, né? Igreja em células, que tem o culto na igreja mesmo. E na semana, o fim de semana, tem um culto que é na casa dos membros. E isso ajuda muito, mano. Então comecei na igreja, depois comecei na célula, comecei a me aprofundar mais com o corpo de Cristo e conhecer mais a Jesus, mano. Então eu creio que essa igreja me ajudou muito em questão de me impulsionar a conhecer a Cristo. Então foi esse ponto, assim, que me deu um boom, assim, pô, mano, acho que a relação com Deus é mais que um culto, cara. Tem algo a mais aí, cara. Então foi aí que eu fui conhecendo mais a Cristo, mano. Tanto que eu já era batizado desde molequinho, mano, que minha mãe se batizou, me levou pra batizar junto, mano. Eu batizei lá, nem sabia o que era, mano. E a igreja não tinha essa questão de idade de batizar, e batizou. Então foi na Igreja da Paz, mano, já tava com a Natália que eu fui ter esse encontro com Cristo, mano. E foi numa célula, mano. Foi numa célula, mano. Só pra eu entender a linha do tempo, que eu acho que ficou um pouco confuso, a Natália, então, não era cristã, não era da igreja na época que você conheceu ela. Você conheceu ela onde? Na rua? Então, através da amiga dela. Que era a melhor amiga da Natália. Então, terminei com a menina e continuei falando com a Natália por... Cara, acho que era Facebook, mano, se eu não me engano. Se eu não me falhar a memória, Facebook. Então, eu continuei falando com a Natália, mas assim, eu não tinha contato com a Natália pessoalmente, sabe? Era mais por MSN, cara. Por MSN, acredita? Entendi. Aí a gente foi se conhecendo. Então, quando eu conheci a Natália pessoalmente, cara, caraca, agora eu não lembro. Ela ainda tava em outro relacionamento. Eu não lembro se foi numa igreja, mas foi... Eu vi ela uma vez. Falei, mano, eu tenho que namorar essa menina aí, mano. Então foi poucas vezes que eu vi elas, quando eu não tinha um compromisso com ela sério, poucas vezes que eu vi ela pessoalmente. Então quando ela de fato terminou com o cara, aí eu consegui ter
me aproximar mais dela, ir lá na casa dela, conhecer ela, assim, pessoalmente, conversar mais e começar um relacionamento. Mas ela não ia pra igreja. Ela começou a ir pra igreja depois que ela começou a namorar comigo. Aí ela conheceu a Jesus também. Foi tu que levou ela, então, pra igreja, né? Sim. Foi eu que levei ela pra igreja. Então foi isso, mano. Meu encontro com Cristo já foi depois de 18, 20 anos já, mano. Por mais que eu tenha crescido dentro da igreja. Que loucura, né, mano? Teve algum momento, assim, tem algum momento que você considera chave, assim? Não, agora, de fato, Jesus me pegou aqui, tipo, de fato eu entendi que é transformação, que é conversão de fato. Ou foi um processo natural, assim, que não teve nenhum momento? Joe, se eu falar pra você que eu lembro de um momento específico, eu não vou me recordar, mas eu lembro de experiências que eu tive, assim, que eu falei, cara, essa vida com Cristo é algo diferente mesmo, não é algo normal, né, mano? Eu lembro de coisas específicas que eu vivi, mano, eu lembro que teve um momento, esse momento que eu fiquei fora da igreja um tempo, e quando a gente tem um relacionamento com Deus, por mais que eu não tinha tanto, assim, que eu não achava que eu tinha tanto, a gente sabe que a gente tá longe, sabe? A gente sabe que a gente sente que tá distante, tá faltando algo, mano. E eu esse ano que eu fiquei fora, eu fui a alguns shows com os amigos que eu conheci no mundo, em festa dos camaradas, então tinha bebida e tal, mas nunca foi de me aprofundar nessas coisas de beber, de fumar, nada. Nunca tive esse rebeldia, nossa, o Magar ficou rebelde. Mas eu sentia que faltava algo, mano, eu sentia que faltava algo. E eu tava trabalhava na metalúrgica, e eu lembro assim, mano, que eu tava trabalhando e Deus me lembrou de que essa igreja, a Igreja da Paz, tinha uma célula. Deus falou comigo, mano, foi assim, foi nítido, mano. Deus falou, cara, você precisa ir numa célula e acontece dia de sábado. E quem tava, eu não lembro se tava liderando ou se só acontecia na casa dessa pessoa, que é a Elaine, que é minha líder até hoje. Então a gente estudava junto, acabou a escola, cada um foi pro seu lado e aí o Santo me lembrou, tem uma célula na casa da Elaine. Aí entrei em contato com a Elaine e falei, Elaine, tá acontecendo célula na sua casa? Ela falou, tá. Então fui na casa dela e, cara, nessa primeira célula que eu fui, cunhado dela, mano, falou uma palavra específica pra mim sobre o meu relacionamento com meu pai e foi algo assim que eu deu um tapa assim, do amor de Cristo, cara. Então, se teve um momento assim que eu posso lembrar que eu tive um encontro assim com o amor de Cristo, foi nesse dia, cara. Foi nesse dia que eu guardo até hoje assim como memorial de fé, mano. O que acontece? Eu até ir mais a fundo nesse ponto. Meu pai, ele tem uma mania terrível, cara, terrível ele não era de bater na gente, enfim. Meu irmão perguntava muito, às vezes ele dava uma correção. Mas o que meu pai ele usava muito era a palavra, cara. Até hoje ele tem esse mal. Ele, pra ferir a outra pessoa, ele fala algo negativo. Mano, e você quer acabar comigo? Você falar algo negativo, cara. Se você falar algo bom, eu me sinto a melhor pessoa do mundo. Agora, se você falou algo mal, eu agarro essa palavra, cara, e vou pra baixo. Então, sempre tive isso. Até hoje eu consigo me policiar bem, antes eu não conseguia. Então, meu pai sempre falava umas palavras, assim, muito fortes, cara, de futuro. Assim, você não vai ser ninguém, você não é nada, você não vai conseguir arrumar um trabalho. Ele sempre falava essas paradas, sempre, pra atingir, quando ele tava bravo. Então, eu fui nessa célula e o cara falou, as palavras que seu pai fala não condiz que minha palavra fala sobre você. Então, aquilo ali, cara, me desmontou por inteiro, mano. Falei, cara, como... E assim, a da Elaine, o Leandro, não conhecia nada de mim. E eu pouco conhecia dele, só conhecia o nome. Então, ele falou algo assim que era muito íntimo meu, mano, da minha vida, sabe? Então, eu falei, cara, tem um Deus que conhece quem eu sou, cara. Tem um Deus que sabe o que eu vivo, o que eu tô passando, e ele cuida de mim. Então, foi ali que eu tive esse encontro assim com Deus, que eu falei, cara, eu quero conhecer mais esse Deus, eu preciso saber como isso aconteceu. Então, foi essa experiência assim que me marcou de fato. E, mano, hoje eu tô nessa igreja até hoje, sou liderado pela Elaine até hoje. A gente aí eu fui pra outra célula, já liderei célula de casais com a minha esposa, e hoje a gente tá nessa célula sendo liderado pela Elaine e pelo Andrei, que são casais lá, uma bênção na nossa vida. E hoje a gente tá na igreja lá, mano, muito bem, mano. A igreja, as pessoas, eu digo, né, tem sido um lugar assim que eu aprendo muito, cara. Aprendo muito e foi esse, mano, foi esse momento assim que me marcou, mano. Da hora, mano. Teve um ponto da minha vida, John, que eu lembrei aqui também, que foi sobre essas falas do meu pai, né, minha mãe foi embora, então ficou eu e meu pai, eu não lembro, meu irmão não morava mais aqui, meu irmão morava de aluguel com a namorada dele, morava de aluguel, então ficou eu morando eu e meu pai. Então, cara, os erros da vida do meu pai, ele nunca apontou pra ele, pô, a culpa da separação foi minha, que eu bebia, que eu usava droga. Ele ainda tem esses vícios. Minha mãe descobriu e não aguentou mais e foi embora. Então, pra ele nunca assumiu isso. Sempre foi minha mãe, a culpada foi minha mãe. Então, eu fui crescendo, só morando eu e ele todo dia falava isso, todo dia falava algo negativo pra mim. E teve um dia que eu achava que eu respeitava meu pai, mas eu tinha mais medo
do que respeito. Então eu tinha um medo absurdo do meu pai, cara. Então você ficava calado, ele falava, eu ficava calado. Teve um dia que eu confrontei ele, né? Tipo, já era velho, pô, já tava trabalhando, já tinha. Falei, pô, não posso aceitar essas palavras, cara. Então eu confrontei ele assim, não xinguei, não fui pra cima dele nada, mas confrontei ele e ele me mandou embora de casa, mano. Ele me mandou embora de casa e eu já conhecia a Natália, aí a Natália já tava num relacionamento mais sério, né? Namorando mesmo. Eu falei, mano, eu vou embora, cara. Ele me mandou embora, eu vou embora. Eu trabalhava na tapeçaria ainda, aí eu levava uma marmita, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Pegar um pouquinho de roupa aqui, colocar na bolsa, eu vou dormir na casa de um amigo meu, durmo um fim de semana ou 2 dias lá, só pra dar um susto no meu pai e volto pra casa, mano. Pra ver se meu pai vai sentir alguma coisa, né? Tipo, mano, mandei meu filho embora. E nessa, o pai da Natália tinha separado da mãe dela e tava morando sozinho. Aí a Natália ficou sabendo e falou, pô, aí vai lá, fica com meu pai, pô. Mora uma semana lá com meu pai, lá, fica lá com meu pai de boa, você e meu pai fica lá tranquilo. E a Natália morava só já? A Natália morava com a mãe dela. Com a mãe dela e com os irmãos. Na rua de cima, da onde o pai dela mudou. Mudou pro rua de baixo, o pai dela. Aí eu falei, beleza, vou lá, então. Vou ficar uma semana, vou ficar uns dias lá no seu pai. Alguns dias, não vai ser nem uma semana. Aí, beleza, peguei minhas mudinhas de roupa e fui pra lá. Cara, esses 3, 4 dias virou anos. Porque a Natália foi dormir um dia lá. Vou ficar aí com vocês um dia. Aí ficou 1, 2, eu fui levando mais roupa e não fui me acertando com meu pai. Eu falei, mano, fui pegando mais roupa aqui, fui ficando lá. Foi ficando. Aí teve o pai da Natália, ele ficou mal de saúde, ficou internado. E a gente ficou lá. Eu falei, mano, a gente ia visitar ele. Eu falei, mano, vou deixar minha namorada sozinha passando esse BO. Vou ficar aqui com ela, uma assistência aqui cuidando da casa dela. Enquanto quando a gente consegue, a gente vai lá visitar o pai dela. E a Natália sempre trabalhou muito, mano. A Natália sempre trabalhou muito. Então, o tempo que a gente ia lá ver o pai dela. O pai dela acabou ficando muito. Não ficou pouco tempo no hospital, ficou muito tempo no hospital, ficou meses, se eu não me engano. E eu acabei ficando lá também. Então acabou de dias, ficou anos. Então você dava bem com o pai dela? Sim, sim. O pai dela sempre me tratou muito bem, mano. O pai dela tipo, foi uma parte do meu pai que eu não tive, sabe? De cuidado, mano. Pode crer. De palavra assim, mano. Então a gente sempre se deu muito bem. Fora, tinha um ponto que a gente não podia tocar no assunto que ambos ficava puto, eu acho que eu ficava mais, que era questão de time, mano. Ele era corintiano, eu sou palmeirense. Mano, esse ponto, nossa, não podia tocar que não se falava, tá ligado? Nem tocava no assunto, mas nada de desrespeitar ninguém. Tipo, só. Pode crer. Eu era meio xarope por causa de time, né? Eu acabei ficando lá, ela como filha, né? Ela tinha o direito de ficar lá. Então o pai da Natália me tratou muito bem e eu fiquei lá. E esse tempo que eu fiquei morando com a Natália, com o pai dela, eu não tava na igreja. E eu sempre tive algo pra mim, Joe, que eu mano, eu queria, mano, eu guardava muito isso, mano. Que eu falo, mano, eu queria ter uma relação com a mulher após o casamento. Quando eu conheci a Natália, eu não tinha me relacionado com ninguém, assim, sabe? Tipo, eu namorava, ficava, assim, mas nada mais a fundo. Nada. Falei, mano, eu quero me relacionar com uma pessoa que eu vou ficar pra sempre, mano. Tipo, falei, mano, eu quero plantar algo que eu vou colher, mano. Uma família abençoada, né, mano? Falei, mano, então eu vou fazer esse compromisso, né, mano, de não me relacionar com ninguém, mano, com nenhuma mina e tal. Então a Natália foi a única pessoa que eu me relacionei na vida. Isso foi antes do casamento. Pode crer. Porque a gente tava fora da igreja, aí a gente voltou a firmar na igreja, a gente tinha esse ponto pra consertar, né, que eu tinha pra mim. Eu falei, Natália, eu tenho esse ponto pra mim, que pra mim é muito importante. A gente foi no encontro com Deus, a gente foi um retiro, foi algo assim. Falei, nega, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse voto, eu, você e Deus, de ter relação só após o casamento, pra gente ter algo, plantar algo pra colher no casamento, algo nosso, assim, né? E assim a gente fez, né? Não vou ser hipócrita aqui de falar que a gente, nesse tempo a gente ficou um santo. Mentira, porque eu tava dormindo na mesma cama que a minha mulher. Pô. A gente teve esse ponto assim, a gente marcou a data do casamento. E casamos até cedo por conta desse ponto, né? Tipo, e aí, casamos. E nesse processo que eu tava morando lá, eu fui me alinhando com meu pai aos poucos. E nesse ponto eu fui me alinhando com meu pai. E a gente ia casar. Tipo, a Natália vai casar, a gente tem que ter. E a gente tava morando com o pai dela, a gente tinha que ter algum lugar pra morar. Falei, e agora? Eu não queria morar de aluguel. E aqui onde eu moro hoje, tava meio construído, que o meu irmão tinha um relacionamento com a namorada dele, que ele ergueu as paredes aqui, que ele ia casar com a mina e vou morar lá, e ergueu as paredes. Sim. Mas aí terminou e ficou aqui a construção parada. Falei pra Natália, o que você acha de a gente construir lá, finalizar a construção lá, ficar um tempo lá, enquanto a gente compra um terreno, uma casa, um apartamento, porque a gente não tinha muito dinheiro, né? Aí ela falou, beleza, eu conversei com meu pai, então a gente construiu aqui, pedi pra minha mãe, mesmo ela não morando aqui, ela falou, não, Magarve, a parte da casa que eu tenho direito, você pode construir e morar lá, pode ficar lá tranquilo. Então a gente construiu aqui, casamos, e meu pai não foi nem no meu casamento, cara, porque ele não consegue ficar no mesmo ambiente que a minha mãe. Foi uma parte do meu casamento, assim, que me marcou por um lado triste, né, mano, de não ter meu pai ali. Mas é uma escolha dele, não posso fazer nada. E a gente construiu aqui e hoje a gente tá aqui perto do meu pai. Hoje eu cuido dele, cara. Tem dias que
que é um desafio por conta da bebida, né, mano? Mas eu tenho muita paciência, mano. Peço pra... Eu não, né? Deus me dá muita paciência, sabe? Sim. Porque ele é o meu próximo, mano. Eu aprendi isso, foi falado isso na igreja domingo. Meu pai é o meu próximo, mano, que eu tenho que cuidar, sabe? Que eu tenho que, de alguma forma, mostrar Jesus pra ele, mano. É sendo obediente, é não respondendo, tendo uma paciência, assim, com ele, cuidando dele. E é isso, cara. Acho que eu falei bastante coisa aí, se eu pulei algo. Da hora, mano. Eu te fiz essa pergunta sobre o lance pontual de Jesus, porque eu lembro claramente, assim, do meu primeiro contato com Deus foi... Eu coloquei isso até no meu livro, né? Que foi quando meu avô morreu, mano. Eu tinha o quê? Eu tinha 6 anos, eu era criança, mano. Eu não entendia o que era morte, tá ligado? Eu não entendia o que era morte, assim. Então, o que eu lembro até hoje que a minha mãe, quando a minha mãe anuncia pra mim que meu avô morreu, ela nem usa a palavra morreu, ela usa a palavra faleceu. Eu também não sabia o que era isso, tá ligado? Então, tanto que o caminho que a gente faz da nossa casa até o lugar onde foi o velório, eu fui, tipo assim, totalmente desconhecido, tá ligado? Eu sabia que ele não tava mais vivo, isso aí tava claro na minha cabeça, mas eu não sabia o que significava morrer, tá ligado? Tipo, morrer era a pessoa nunca mais voltar aqui. E aí eu fui pro velório, pai e tal, chorei pra caralho, quando eu vi meu avô lá. E o primeiro contato com a morte, assim, de uma criança, com alguém que ela ama tanto, que meu avô amava muito, mano. Eu tive pouquíssimo tempo com ele, assim, de lembrança, sabe? Acho que foi a minha figura paterna mais próxima que eu tive, assim, de referência, foi ele, mano. E eu lembro muito, tipo, ele fazia tudo, assim, pra mim, sabe? Tipo, comprava as coisas pra mim, coisas de criança, enfim. E eu lembro de voltar pra casa, mano, de noite, a nossa casa era de madeira, né? Não tinha cobertura, pai e tal, então a nossa visão do teto era a telha mesmo, a telha da casa. E eu lembro de ficar olhando pro teto e vendo as telhas de aranha se formando na telha da casa. Com questionamento de criança, tipo assim, meu avô morreu. Meu avô é pai do meu pai. Então o pai do meu pai é meu avô. O pai do meu avô é o pai dele. E aí fiquei voltando, tá ligado? Na genealogia. Até chegar a Deus. E quem é o pai de Deus? Como assim Deus não tem pai? E aí, ali, mano, nessa brincadeira de criança, brincadeira não, né? Nessa reflexão de criança, já ficou claro pra mim de que existe um Deus, tá ligado? Eu até gosto de brincar, né? Que eu falei que eu tive meus 5 segundos de ateísmo aí, mano. Quando eu falei, caramba, por que Deus permite que as pessoas boas morram, né? Porque pra mim meu avô era bom. Não sei o que o meu avô viveu na vida dele até aqueles 70 e poucos anos. Não sei quais foram as maldades que ele fez, né? Porque eu acredito que a gente é mal, né? O ser humano é mal. Pelo menos comigo, aquele trecho da vida dele, ele foi um herói, assim, pra mim. Óbvio, né? Que isso é muito superficial ainda, mas ali foi o toque de Deus em mim. Porque a minha casa não era cristã, mano. A minha casa era muito religiosa. A gente teve várias religiões lá em casa, né? Testemunho de Jeová, católico, espiritismo. Por isso também que eu sou uma pessoa muito flexível, né? Assim, tipo, eu sou zero intolerante, assim, com pensamentos diferentes, com religiões diferentes, porque lá em casa a gente tinha muitos, assim. Então, pra mim, isso é algo muito tranquilo, tipo assim, você não acreditar no mesmo Deus que eu acredito, pra mim é algo suave, tá ligado? Eu acho que até algo que eu preciso despertar um pouco mais, sabe esse lance do ID e pregar o evangelho, pai e tal? Eu tenho que despertar mais para quem está mais próximo de mim, né, no sentido de falar de Jesus, né, de fato, não só mostrar Jesus em mim, porque isso eu já faço naturalmente, mas falar de Jesus, quem é Jesus, pai e tal, do que Jesus quer pra gente ou não quer, é algo que eu faço pouco justamente por ter esse cuidado, mano, tipo assim, de saber que pessoas têm religiões diferentes, têm visões de vida diferentes. Eu sou um cara que sou cristão diferente também, e é até irônico, né, porque eu tenho todo esse cuidado com os outros e os outros geralmente não tem esse cuidado comigo, né? Geralmente as pessoas me falam, você tem que procurar uma igreja, você tem que não sei o quê. Eu falei, mano, eu vivi a minha vida toda em igreja, velho, tá me fazendo eu voltar pra um lugar que eu já tava lá, eu já sei como funciona lá. Eu saí de lá justamente porque como funciona lá não é legal assim pra mim, tá ligado? Não foi legal pra mim, tá ligado? Então é algo que me pega muito. E eu gosto muito de ouvir essas histórias porque, de fato, mano, Deus ele faz as coisas acontecerem de forma que a gente vai entendendo aos poucos como elas funcionam, né? É o lance do fardo, mano. Eu interpreto dessa forma, é o lance do fardo. O fardo, ele é proporcional ao que você pode carregar. O fardo é proporcional ao tamanho da sua experiência, né? O quanto que você pode suprir, o quanto que você tem forças para aguentar esse fardo. Ouvindo a tua história, eu lembrei um pouco disso, né? Da hora, mano. Você comentou algo que eu nunca passei, mas um dia eu vou passar, né? Igual eu falei pra você. Como na minha cabeça sempre foi família, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu nunca perdi alguém tão próximo. Eu não tive muito contato com meus avós. Eu não lembro. Eu lembro que o nome da
A mãe da minha mãe é viva, cara, mas eu não tenho muito contato com ela, cara. Zero contato. Eu lembro que o nome da mãe do meu pai é Nilza, não tive muito contato. Poucos contatos que eu lembro dela, ela era uma pessoa muito ruim, mano, muito ruim, cara. Poucos contatos que eu lembro dela, assim, era coisa, tipo assim, ela tratando a gente muito mal, mano. Eu lembro que ela tinha Yakult, mano, na geladeira dela. Igual você falou, mano, a casa aqui também era bem pequenininha, era um cômodo só, mano. Da minha avó também, Pode crer. era um cômodo, tá ligado? Então tudo era no mesmo lugar, mano. Então, ela tinha uma geladeira, ela tinha um monte de Yakult na geladeira, mano. A gente pedia Yakult, ela não dava, mano, porque era dela, tá ligado? A gente ficava mal, mano. Ficava doente por causa do Yakult, ela não dava, mano. Aí minha mãe comprava, minha tia comprava, mas ela não dava. Eu não lembro quando ela faleceu, não lembro. Meu avô, parte de pai, seu Albertino, eu morava em Pirapora. É longe daqui, a gente ia poucas vezes lá. Não lembro muito dele, eu lembro poucas vezes também, mas ele foi um bom avô, um avô. Bom. Ele sempre contava as histórias dele lá, de quando ele morava no mato, que via saci, caipora, ele sempre tinha essas viagens, que matou leão. Então eu tenho boas memórias, mas eu não lembro assim quando faleceu, não fui em velório, nada. Tios também faleceu, não lembro de ter ido em velório. Assim, a pessoa mais próxima assim que faleceu, que foi uma perda gritante pra mim, pra minha esposa, foi o pai da Natália, faleceu na pandemia. Então foi uma perda ali que eu vi o que é morte, mano. Tipo assim, foi o que você comentou, mano. Não vê mais a pessoa, mano. Mano, você vai acordar, você vai em lugares que você vê a pessoa que pra nós hoje é o normal, né? Tipo, acordar e ver minha esposa e ver meu pai, é normal. Então, pra gente, a gente não tem esse pensamento tão forte da morte, né? Porque pra gente isso nunca vai chegar. Mas chegou. Então, foi assim, mano, o contato mais próximo que eu tive com esse sentimento foi quando o pai da Natália faleceu. Mas é doideira porque a pessoa vai, mas as lembranças ficam. Então, ela, pra nós, ela nunca morre, mano. Eu lembro que tem uma padaria ali, no Brotinho, onde a gente morava, que o pai da Natália sempre tomava café. Ele gostava do pão daquela padaria. Então, tem algumas vezes que eu passo por lá, eu sempre lembro dele, mano. Tipo assim, porque ele comia um pão ali. Então, sempre vai estar na memória, sabe? Quando tem um jogo Palmeiras e Corinthians, eu lembro dele. Por mais que a pessoa não esteja aqui fisicamente, tem coisas que você sempre vai levar, mano. Então, assim, pra mim, a pessoa sempre vai estar em lembranças boas, né? Mas foi o primeiro contato que eu tive, assim, mano, morte foi tudo muito rápido por conta da pandemia também. Um turbilhão de informação, de não pode ver, velório é poucas pessoas, e é lacrado. Mano, foi uma loucura, assim. Então foi, assim, eu não me vejo preparado. Eu sei que o natural da vida é o filho, né, ficar e os pais, mas se eu falar pra você que eu não, nenhum ser humano tá preparado pra esse dia, é uma loucura, mano, é uma loucura. E, mano, palmeirense, né? Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem que ter um traço de Cara, eu sou falha de muito caráter. palmeirense, mano. Eu queria saber de onde veio, mano, esse seu fanatismo pelo Palmeiras, né? Como é que começou isso e como é que é hoje, né? Aos 35 anos, a sua relação com o Palmeiras. Cara, minha relação com o Palmeiras, cara, igual eu te falei, são poucos momentos que eu lembro da família assim reunida. Mano, o que reunia muito a família era a TV em casa, mano. Só tinha uma TV, um cômodo, então tinha programas certos que a gente assistia em família com meu pai. E um desses era o Palmeiras, mano. Meu pai é palmeirense. Não lembro se quando ele era mais novo, ele era muito fanático. Hoje ele não liga muito. Hoje o Palmeiras jogar, ele... Mas assim, pro meu pai assistir o jogo do Palmeiras, eu assistia junto com ele, então foi algo que me liga muito com meu pai, a questão do time. Então fui influenciado pelo meu pai a ser palmeirense. Cara, se tem um momento, algo que o Palmeiras me traz de bom, assim, de memória, assim, não é título, não é gol, não é essas coisas, cara. É as memórias que eu tenho com meu pai, mano, de estar assistindo um jogo com ele. Cara, que ali o mundo podia estar acabando, mano. O mundo podia estar acabando. Até hoje, quando tem jogo do Palmeiras, eu desço lá na casa dele pra assistir com ele. E ele nem liga se toma gol, se não liga. Mas, assim, são momentos que eu, mano, cara, eu guardo pra mim, mano. Nossa, acho que é o momento mais top da minha vida é assistir um jogo do Palmeiras com meu pai. O mundo pode estar acabando, posso estar com vários problemas na cabeça. Esse momento específico, assim, mano, eu desligo de tudo e assisto o jogo do Palmeiras com meu pai. Hoje, ser palmeirense, hoje tá fácil, né? Ser palmeirense, né, mano? Pelo momento do time. Mas eu peguei uma fase ruim, né? Triste, quando eu era da escola, mano. A escola era loucura, né, mano? Que a coisa da molecada era querer ser jogador de futebol e
e falar de futebol na aula toda, né? Então eu peguei o tempo do Palmeiras ali na seca de título, Série B, eu via os amigos ali, acho que o São Paulo ganhou aqueles 3 brasileiros, o Santos 6, 7, 8. eu lembro que o Santos ganhou o brasileiro em cima do Corinthians. 2011, eu acho. Então foram anos em escola assim que era muita dor de cabeça palmeirense, cara. Muita dor de cabeça, mano. A gente sofria pra não cair, né, mano? Então, em relação com o Palmeiras. Era hoje, o patinho feio ali, né? De São Paulo, né? Dos grandes, né? Dos grandes. Grandes. Eu ouvia a história do meu pai. Tipo, meu pai falava que quando eu ia no estádio, o Palmeiras ganhou tal título. Os irmãos do meu pai é tudo santista. Meu avô era santista, seu Albertino é o santista. Então, meu pai também foi o único que torceu ali pro Palmeiras. E meu pai falava muito dos títulos e tal. Então, eu vivia histórias do meu pai, mano. Tipo, de momentos bons do Palmeiras do meu pai, mano. Fui ver o meu primeiro, foi 2008, que foi o Paulista. Foi que eu lembro muito bem, assim. Pô, você é louco, fiquei felizão com meu pai, meu primeiro título com meu pai, então... Pode crer. Foi esses momentos, mano. E tive um momento, assim, na minha vida que eu vou... Até tatuei no peito, que foi a primeira vez que meu pai foi no estádio comigo, mano. Que foi aqui em Barueri, que pertinho de casa, né? Palmeiras, eu não lembro contra quem, era a Copa do Brasil. Primeira fase, sabe aqueles time de longe, então é jogo que todo mundo vai, o ingresso é barato. E meu pai é ruim de sair de casa, mano. Nossa, cara, meu pai pra sair de casa é uma luta. Foi eu, meu pai, minha irmã e meu sobrinho, filho do meu irmão, palmeirense também, doido, o moleque é doido pelo Palmeiras. E eu consegui tirar meu pai de casa e a gente foi nesse jogo, mano. O Palmeiras ganhou de 1-0. E foi um momento assim, mano, eu tenho assim, se falar do Palmeiras em um tempo mais, qual que é a sua memória mais feliz do Palmeiras, né? O Palmeiras ganhando Libertadores, Brasileiro, nada, Copa do Brasil, não. Foi eu assistir um jogo com meu pai, mano. Então foi surreal, mano. Ele já tinha ido em estádios outras vezes, mas ele ficou bem impressionado, assim, ó. O olho dele chegava, brilhava, porque a gente ficou perto da organizada, então o pessoal ficava com a bateria tocando, cantando, e ele não parava de cantar junto com os caras. Ele no final quis ir lá tirar foto, veio bandeirão e tudo mais. Então foi um momento assim que eu guardo assim, mano. Se eu falar pra Palmeiras, eu vou lembrar muito do meu pai, mano. Então foi Palmeiras, essa influência, Palmeiras pra mim é o meu pai, mano. E é algo que eu sonho, mano. Nossa, se eu tenho um sonho na vida, é ter um filho e viver esses momentos com ele, cara. Tipo assim, mano, seja homem ou mulher, mano, eu já falei pra Natália, vai no estádio comigo, vai falar mal do juiz, vai xingar outra torcida, vai gritar lá e não quero saber, porque foram os momentos assim que durante todo o turbilhão na infância, assim, de brigas, e poucos momentos de união dentro de casa, era um momento que todo mundo sentava e pra assistir um jogo, mano, então era um momento que a gente tinha como família, era um jogo, era um desenho, que hoje a gente tem muito, tem o YouTube, a gente consegue ver depois, né? Não assisti o jogo, mas depois eu vejo os melhores momentos. Antes, quando eu era moleque, eu não tinha, mano. Cara, você tinha que assistir a parada no dia. Não, já era, mano. Já era. Você ia ouvir alguém comentar. Mano, você não ia ver depois, cara. Mano, então, era prioridade, mano. Eu lembro que era jogos, qualquer time, mas o Palmeiras em específico. E algum desenho. A gente gostava de algum desenho certo, tal desenho. Então, tal hora do dia a gente tinha que estar na frente da TV, mano. Eu lembro que tinha tem uma série que eu assisto até hoje no YouTube, que é Anos Incríveis. Passava na Cultura. Pariu, tu falou disso não acredito, mano. Anos Incríveis, mano, essa série. Mano, peraí, tipo, vamos abrir aqui um parêntese pra quem tá ouvindo. A gente nunca trocou ideia sobre Anos Incríveis? Não. Eu nunca falei pra você disso? Nunca. Não, então eu tô vivendo errado, né? Já falamos de Los Hermanos. Falamos de Los Hermanos. Que é outro parênteses que vamos abrir daqui pra... Mas Anos Incríveis nunca comentamos. Então, cara, essa série em específico, Anos Incríveis. Eu maratonei MacGyver Anos Incríveis já 3 vezes, mano. 3 vezes. 2 sozinho e uma com meu irmão. Meu irmão tinha o quê? Tinha 10 anos, eu acho, 9 anos, 10 anos. Era criança, tá ligado? E ele se influenciava muito em mim, então a gente meio que trocava, tá ligado? Eu mostrava coisa pra eles, até rap, tipo, ele gosta de rap hoje por causa que eu mostrava pra ele, e ele mostrava coisa pra mim, então, tipo, coisa da Nickelodeon, que a gente tinha TV a cabo já nesse tempo, vaca gorda, né? TV a cabo. E aí, no YouTube tinha, mano, não sei se ainda tem, todos os episódios lá, mano, no canal lá, tá ligado? Numa imagem boa possível, né? Porque já é uma série bastante antiga. E eu lembro de assistir Anos Incríveis também na TV, mano, na TV Cultura, porra. 6 horas da tarde, horário do Rio Branco, do Acre, né? 6 horas da tarde, mani. Depois do Cartão Verde passava um programa chamado Cartão Verde na TV Cultura, e aí já vinha Anos Incríveis, mano. Fica demais. E eu sempre achei que esse Cartão Verde era um programa do Palmeiras, pô. Doideira. Porque era Cartão Verde, eu achava que era do Palmeiras. Cara, então eu lembro, Joe, que, mano, não lembro o horário aqui específico, mas era um momento, mano, que a gente corria, se a gente tava jogando bola na rua, fazendo uma coisa na rua, que naquele tempo não tinha celular, então era a molecagem na rua, tipo, era a bolinha de gude,
peão, jogar bola, era qualquer brincadeira na rua, mano. Quando dava o horário, meu pai assobiava, mano. E onde a gente tava, a gente voltava pra casa correndo. Então a gente sentava na frente da TV e assistia Anos Incríveis. Então, mano, são esses momentos que eu lembro assim, mano, esse é que da hora, mano. Tá com a minha família, tá com meu pai, com meu irmão aqui na frente da TV, assistindo o que a gente mais gosta, mano. Era Anos Incríveis. E, nossa, que memória da hora. Às vezes eu me pego aqui no YouTube aqui, vendo uns episódios aleatórios. Eu não pego um pra maratonar. Eu já tentei fazer isso, não consegui. Então pego alguns aleatórios. Então, mano, tem que maratonar, mano. A ordem é filé, pô. Quando eu ouço aquela música, nossa! Mano, me leva. Joe, pode ser loucura, mas me leva pra infância, mano. Me leva. É isso. Mano, me leva pra lá, mano. Então, quando dá 11 horas, meia-noite aqui, eu tô fazendo nada. Tô vendo uns rios aqui, tô vendo nada com nada. Falo, mano, quer saber? Vou desligar um pouquinho aqui. Vou achando os incríveis. Pega e coloca o episódio. Cara, mano, é surreal, mano. São memórias boas que eu tenho. Então, a gente começou a falar do Palmeiras e acabou no Anos Incríveis. Então, são esses momentos, assim, o Palmeiras da minha vida, mano, é relação com meu pai. Mano, uma ligação gigantesca com meu pai é o Palmeiras, mano. Então, hoje eu sou... acompanha, né, mano? Tipo, a gente vai... ama o esporte. Eu amo futebol, cara. Eu amo Palmeiras, mas eu amo... Além de amar o Palmeiras, eu amo mais ainda o esporte, o futebol. Pode crer, eu também. Sou assim. Tem um Palmeiras, mas calma aí, tem algo acima, tem um futebol. Então, tem um futebol e tem um Palmeiras. Eu amo, cara. Pode estar passando um jogo aqui aleatório. Eu vou assistir, quero saber, quero ver. Eu vejo. A Natália fala: você assistiu o jogo, você vai ver os melhores momentos do jogo. Você vai ouvir falar do jogo que você assistiu. Eu sou assim, mano. E quando eu não me pego vendo jogos dos anos 90, de clássicos aleatórios, pô, eu amo, mano. Eu amo ver jogos antigos, mano. Acho que o futebol, o momento ápice aqui no Brasil foi anos 90, penso eu. Que foi os clássicos assim, paulista mais top, mano. A gente foi. Então tinha muito craque, todo time tinha um craque, mano. Todo time tinha um cara que. Pô, eu lembro, mano. Eu lembro, ó, eu molecão, eu lembro do Corinthians com o Marcelinho. Puta, comia bola, Ricardinho. O São Paulo tinha um pouco mais pra frente, já tinha o Hernanes. Pra mim foi o melhor meio campo que eu já vi jogar com a camisa do tricolor, né? Então, o Santos de Diego e Robinho, absurdo. Absurdelano, absurdo. Aquele Santos ali que o Robinho fez naquela final contra o Corinthians, aquelas pedaladas, foi absurdo. Então, eu amo muito futebol, mano. Acho que eu amo esporte, mas quando eu falo esporte, eu não falo de basquete, de vôlei, de outros esportes. É difícil acompanhar outros. Quando eu falo de esporte, só vem futebol na minha cabeça. Então eu gosto muito, mano. E a gente, quando eu mais novo, a gente só tinha... Não tinha, igual você falou, não tinha TV a cabo, mano. A gente tinha só a TV aqui, os canais abertos. Então a gente não tinha, não tinha como ver futebol espanhol zero. Era só, a gente via assim de ouvir falar de Copa do Mundo. Convocou o cara que joga e tal. Liga, então a gente era algo muito distante, né? Nos dois sentidos, né? Eu lembro que o primeiro jogo que eu vi Barcelona foi quando a Band transmitiu, que era o Barcelona do Ronaldinho, mano. Ronaldinho, o Deco, Eto'o, que a Band transmitiu alguns jogos da Champions ou do Campeonato Espanhol. Eu não vou lembrar. Então foi a primeira vez que eu vi, mano. Eu falei, nossa, mano, que doideira, mano. Nessa época aí, o placar da La Liga não tinha o escudo dos times, era só o placar, você lembra? Só o placar. Só o placar. Aí depois veio o esporte interativo. Baita época. Que algumas antenas tinha um amigo meu, que era lá da igreja também. Né? Tinha um amigo meu que era da igreja lá da Leão Judá, que ele tinha esse canal na casa dele. Então a gente ia lá, mano, assistir jogo, mano. A gente assistia a Premier League, mano, quando o Cristiano Ronaldo era do Manchester. O Cristiano Ronaldo fazia gol de tudo quanto era lugar, mano. Você não gosta? Eu lembro até hoje do slogan, mano. Esporte interativo, os craques da bola jogam aqui. Puta pode crer. Isso aí. Baita lembrança, mano. Aqui em casa não tinha, aí a gente ia na casa do Vanto assistir, mano. Aí a gente via futebol nacional lá na casa do Vanto, porque aqui em casa era só TV aberta, a gente era só futebol nacional e era isso. Então, mas eu amo futebol, mano. Hoje a gente tem mais. Hoje tem de graça no YouTube, qualquer lugar que você liga. Hoje tem muito, mano. Tem muita variedade. Tem muito. Eu sou
Eu tava até conversando com o Paulo ontem, mano, trabalha com a gente sobre isso. Acabou o expediente, o meu expediente, eu fiquei um pouquinho conversando com ele no expediente dele. E eu tava falando pra ele, mano, que eu gosto muito de futebol, tá ligado? Do jogo. Inclui isso até o feminino, tá ligado? Tem muito cara que não gosta de futebol feminino, pai, tá bem respeito, ninguém é obrigado a gostar. Mas eu gosto, mano, eu assisto. Hoje mesmo eu tava assistindo a Champions Feminina, assisti os 2 jogos da Champions Feminina, passou na Disney Plus, vi o Barcelona meter 7 no Bayern de Munique, aquele time do Barcelona é surreal, como aquelas meninas jogam, e eu gosto, tá ligado, de ver até o feminino, gosto de ver sub-20, gosto de ver sub-17, gosto de ver, porra, e até uma discussão que eu tive com a minha namorada recentemente agora, mano, que ela falou, amor, você vem pra cá, você não me dá atenção, você fica vendo o jogo, e aí eu falei, pô, amor, vamos tentar achar o equilíbrio aqui, mano. Então, porque final de semana é quando tem os jogos, quando tem Premier League, quando tem o. Porra, eu torço pra 3 times da Europa, mano. Barça, Everton e Fiorentina. E eles às vezes jogam no mesmo horário. Por esse final de semana agora, eles vão jogar no mesmo horário, o Everton e a Fiorentina. E aí, e além de futebol, diferente de você, eu não gosto de futebol, eu gosto também de Fórmula 1, mano. Que é domingo de manhã bem cedo, velho. Tipo, pra gente do Acre é 7 da manhã. E às vezes tem corrida que é 6 da manhã. E às vezes tem corrida que é de madrugada, né? Dependendo da corrida que é de madrugada. Tipo, meia-noite. Não é tão de madrugada assim, mas começa meia-noite, mas termina, sei lá, 2. Sempre gostei de vôlei também, mano. Vôlei, tipo, só que eu confesso que vôlei eu gosto muito mais de seleções, tá ligado? Isso que eu ia comentar. Se você falar de vôlei pra mim, eu vou lembrar de Olimpíada. Aí eu acompanho. Eu gosto de ver liga também, mano. Liga, tipo, Liga Nacional. Liga Nacional não, Liga... Nacional não, errei. É porque no vôlei é liga o nome, né? Mas, tipo, é Copa do Mundo. Copa do Mundo de seleções, tá ligado? Porra, esse que fugiu o nome da... Liga das Nações, porra. Liga das Nações de vôlei, masculino e feminino. Confesso também que prefiro mais o feminino do que o masculino, mano. Agora, Fórmula 1, Joe, não consigo, cara. Não consigo. Pra mim é muito doideira ficar vendo o carro correr no mesmo lugar, mano. Tá ligado? Horas. Vocês nem se... Quanto tempo que durou uma corrida? Depende, tem, às vezes é horas mesmo. Mano, pra mim não faz sentido, mano. Eu falo, caramba, mano, é o mesmo lugar, mano. O cara tá... E assim, pra mim, na minha cabeça, tá? O que começa em primeiro, ele sempre termina em primeiro. Não necessariamente. Não, eu sei que não acontece. Eu sei que não é necessariamente. Eu vi o maior de todos, né? O Senna. Que teve uma série dele no... Foi na Netflix? Eu não vou lembrar. Foi na Netflix a série dele um tempo atrás. Ali era um cara fora de série, né? Que saía aí lá atrás e passava todo mundo na chuva, então era uma loucura. Acho que esse tempo do Senna, quem viveu isso aí foi maior que Copa do Mundo. Tipo, Brasil e Copa do Mundo. Se não foi a mesma parada, foi maior, né? Não sei. Até porque foi o período de ato do Brasil sem título, né? Então ele cobriu a ausência do título do Brasil. Mas Fórmula 1... 24 anos, né, sem ganhar a Copa do Mundo. Fórmula 1 é um bagulho que não me brilhou. Oh, meu Deus, vou assistir a Fórmula 1. Eu não tenho isso. E mano, queria te agradecer demais, velho. Não só por essa gravação de hoje, mas pela essa amizade que a gente construiu. A gente tá construindo, na verdade, né? É uma eterna construção. E você é um cara com quem eu aprendo muito, né? Eu acho que depois que o Rafa trocou o horário, né? E a gente tá num horário mais próximo, você e eu. A gente ficou mais próximo um do outro, a gente troca mais ideia um do outro, falo de você para as pessoas, para os meus amigos aqui, para minha namorada, falo de você direto, tanto que ela já sabe, quando eu tô falando com você, e você é um cara que eu admiro muito, mano, a gente tem uma vibe muito parecida, eu acho que por isso que deu tão certo, né, a nossa conexão, porque a gente tem uma vibe muito parecida, não que seja necessário ter a vibe parecida para ser amigo, porque eu tenho amigos que não têm a vibe parecida com a minha, deixar aqui registrado, né, o quanto que você é importante na minha vida, que a gente tá construindo uma amizade muito, muito da hora junto, e pode contar comigo pro que você precisar, você sabe disso, e eu gosto sempre de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né, onde o convidado pode falar o que quiser, mandar abraço para quem quiser, se quiser, né? Ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo, então como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir, a nossa conversa foi para vários lugares, então fica à vontade, meu amigo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui, velho. Boa, Dio, boa, mano. É recíproco, você tá ligado que se precisar, você pode contar comigo aqui. Mano, eu lembro de um dia, mano, que eu tava trabalhando aqui, a gente fazia mais isso, hoje a gente parou, até por conta da demanda do trampo, que a gente saía ali, ia pra uma sala ali, na sala 2 ali, trocar uma ideia, falar algo sério ou algo na resenha. E um dia a gente tava conversando sobre Los Hermanos, a gente tava cantando Los Hermanos. Aí minha esposa falou bem assim, você encontrou outro doido igual você, né? Tipo, e é isso, mano. De fato, mano, encontrei outro doido igual eu, mano. Que, tipo... E é doido porque, tipo, hoje a gente comentou sobre Anos Incríveis, cara. Tipo, mano, se eu falar 3 pessoas que conhecem Anos Incríveis, que eu já comentei, é mentira. Eu também não conheço quase ninguém, mano. Por isso que eu fiquei louco quando você falou. O povo caga, Anos Incríveis.
Então, mano, é muito doido, mano. É muito doido. Parece que a gente se conhece há anos, há anos, há anos. E, mano, eu não vejo a hora de dar o acampamento da empresa lá pra gente se conhecer, cara. Vai ser da hora. Pô, quero muito dar um Mas, abraço, mano. mano, vai Porra. ser. Mas eu quero agradecer de verdade, mano. Eu comecei o podcast agradecendo. Você, mano, pela pessoa que você é. E é louco porque você não é assim só comigo, você é com todo mundo, mano. Tipo, lá no time eu vejo o quanto que você é amigo de todo mundo, mano. Você é um cara amigo, mano. Tipo assim, quem quiser conhecer o Joe, quem quiser ser amigo do Joe, mano, não tem uma barreira, não tem algo, mano. Você é um cara aberto pra amizade, pra trocar ideia, pra ser parceiro mesmo. Então, mano, eu quero te agradecer, mano, de verdade, cara. Eu aprendo muito com você. Eu falo pra você, mano, você é um cara novo, mas que tem experiências assim, mano, de muita vivência, mano. Eu aprendo muita coisa com você, mano. A gente conversa uns papo cabeça, mano, que parece que eu tenho 18 anos e tô conversando com um cara de 40, mano, que tá me ensinando coisas que eu já deveria ter aprendido na vivência minha aqui com meu pai ou com alguém mais velho e não aprendi, mano. Por algum motivo eu não aprendi e você tem me ensinado e isso é da hora, mano. Porque eu Amém. tenho aprendido muita coisa com você, mano, e eu gosto de conversar coisas da Bíblia com você. Hoje a gente falou pouco, mas em outro podcast a gente vai falar mais. Coisas da Bíblia que você me ensina muito, mano. Um cara, eu já falei pra você, mano, você é um cara sábio, Joe. Você é um cara sábio, mano. Então, se todo esse podcast assim, eu quero que você guarde uma coisa, mano. Você é um cara sábio, mano. Você sai coisas preciosas de você, mano, que vem do coração de Deus, mano. Então, igual você falou da questão do id, né, mano? Não tem muito esse peso, sabe, sobre você, mano. Tipo, você transmite muito Deus, mano. E o bom da forma que você transmite Deus é da forma leve, mano. A gente conhece muito Deus de uma forma de, se você não conhecer Deus, você vai pro inferno e você leva Deus pras pessoas de uma forma leve, mano. Um Deus bom, um Deus amigo, mano, um Deus pai. Então, o seu id você já tá fazendo bem, cara. Eu quero agradecer pelo convite tanto do podcast quanto dos cultos que a gente tem no meio de semana que você e o Rafa lá abriu as portas lá e tem sido um lugar assim que eu tenho aprendido muito de Deus, mano, assim, do coração de Deus. Amém. E, mano, hoje a gente trabalha na mesma empresa e se um dia eu ir pra outra empresa, ou você ir pra outra empresa, ou outro cargo, a gente não trabalhar mais tanto tempo junto, sabe que eu vou estar aqui, mano, a gente tem um grupo lá no Discord lá que eu vou colar sempre, a gente vai trocar essa ideia, a gente vai trocar. Foi o que eu falo pra você, mano. A gente vai sorrir junto. Se tiver que sorrir junto, a gente vai sorrir. Mas se tiver que chorar, mano, a gente vai chorar junto. Porque, mano, Amém. a gente é amigo, cara. E quero que você saiba que você tem um irmãozão aqui, mano. O que você precisar, conta comigo, mano. É um privilégio ser seu amigo, irmão. E assim, é home, mas você tá aqui dentro da minha casa quase todo dia, mano. Então, pra mim, você é da minha família, mano. Você tá aqui comigo aqui quase todo dia. E te amo, irmão. Te amo, mano. Se tem algo que eu posso falar pra você, eu te amo, mano. Te amo muito, velho. Obrigado por tudo, mano. É nóis, mano. É isso, galera.